Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e uma excelente notícia hoje, nessa sexta-feira, para você que é investidor, uma excelente notícia do fundo Mana 11, onde ele trouxe um resultado surpreendente, onde o resultado subiu 55%, né? Então nós vamos trazer aqui essas informações, porque certamente vai gerar uma corrida em atrás das cotas do Mana 11. Então o que acontecia com o Mana 11? O Mana 11 ele é um fundo de papel. Os fundos de papel estão começando a se valorizar porque o Galipo, né, que é o provável candidato que vai estar assumindo a cadeira do Roberto Campos, ele acabou saltando que provavelmente a taxa Selic ela vai subir, ou seja, nós vamos terminar o ano na casa dos 11%. Quando isso acontece, os fundos de papéis eles são beneficiados e os fundos de tijolos, alguns deles começam a se desvalorizar. E no caso aqui, neste cenário, um fundo que performou muito bem foi justamente o Mana 11, porque se nós olharmos, lá no mês de janeiro 2,3 milhões, fevereiro 2,4, março 2,6, abril 2,6, maio 2,4, junho 2,2 e quando nós chegamos no mês de julho, ele teve essa subida de 55% no seu dividendo, ou seja, de receitas deste fundo, o que fez aí ele ter um aumento, né, um dos maiores gerações de caixa dentro de um mês de 3,5 milhões. E esse valor veio principalmente das receitas dele de CRI, como nós podemos observar, onde ele chegou aqui à casa dos 2 milhões, certo? Descendo aqui as receitas provindas dos fundos imobiliários, principalmente dos dividendos turbinários. Por quê? Porque ele tem uma carteira de fundos imobiliários e somente este mês pagou aí 420.404. Além disso, a sua carteira de ações, né, uma vez que ele também tem uma carteira de ações, também pagou muito na casa de 73 mil reais, 255, fora a remuneração por caixa, que aí subiu ainda mais, batendo a casa de 977.103, e as despesas, embora tenham subido bastante, não se compara com o resultado operacional que veio muito acima, uma super subida de 55%, ou seja, um resultado que abalou o mercado, né, de quinta para agora para sexta-feira. Consegue mantendo o dividendo de 10 centavos. Seu dividend yield vai subir, está na casa de 13%, mas vai subir. Isso equivale a uma distribuição equivalente por CDI na casa de 126,9. Se nós olharmos desde um ano atrás, que ele vem pagando na casa de 14 e 13%, ou seja, vem pagando muito para o seu investidor, certo? Se nós olharmos aqui o guidance dele, né, uma excelente perspectiva, né? Provavelmente nós vamos ter uma grande valorização, principalmente das cotas, diante deste resultado que ele acabou soltando, certo? Se nós olharmos o fundo, desde que ele começou ali em maio de 2022, ele vem acompanhando aí uma rentabilidade muito superior ao CDI, né? E muito superior ao IFIX, né? Ou seja, quem está posicionado. E quem entrou aqui justamente nesse período, aí é que viu esse salto ainda maior, ou seja, para investidores tanto antigos, para investidores que estão entrando agora, estão sendo bem beneficiados, porque ele vem em rota de subida,
Diferente do IFIX, que caiu, depois subiu, andou de lado, subiu de novo, caiu e agora provavelmente vai andar de lado porque vai ter uma carteira de tijolo caindo e uma carteira de papel subindo, certo? Se nós olharmos o número de investidores, cresceu 7%, ou seja, teve um acréscimo bem considerável aí no número de cotistas. A cota de fechamento R$ 9,80, ou seja, bem abaixo aí dos 10 centavos que ele vem pagando, né? Porque para ele estar, o que faz com que ele distribua aí para o investidor um dividendo acima de 1%, ou seja, vem pagando muito, vem cumprindo aí o objetivo que ele tinha proposto, certo? Sua alocação de ativos, principalmente em CRI, ele tem uma carteira de FII, tem uma carteira de ação e tem uma carteira de caixa. E também vale a pena lembrar que o BCFF11 ele está mudando de estratégia para se tornar o Maná 11. Então tem muita gente comprando cotas do Maná 11, porque é muito melhor você comprar um fundo que já tem essas características modernas do que apostar no BCFF11, que ele está buscando se transformar nesse hedge fund que é o BCFF11. Por isso que ele tem se valorizado, porque o BCFF11, o que ele pretende fazer, o Maná já é. Então, para muito investidor, está valendo mais a pena hoje investir no Maná do que investir no BCFF, porque o BCFF no futuro virá o Maná e está pagando muito, mas muito pouco, porque é uma estratégia fundo de fundo até o momento. Já o Maná não, é hedge fund, ele investe em ações, investe em fundos imobiliários e investe em CRI, ou seja, como se fosse uma carteira de um investidor. Se nós olharmos aqui como é que a bolsa ela vem se comportando, a gente consegue perceber que desde o início do ano o Maná ele vem subindo, certo? Então, se nós olharmos aqui lá no início do ano, né, ali no final do ano, ali o mês de dezembro e o mês de janeiro, a gente vai ver que ele estava na casa do R$ 8,50. Ele chegou a bater R$ 1,80, sofreu uma pequena queda, vem andando de lado, né? Mas diante dessa perspectiva aí de subida das taxas, provavelmente ele vai subir de novo, porque no cenário de taxa Selic alta, quem se valoriza são os fundos de papéis, certo? Então ele deu uma acelerada, fazendo com que o investidor ganhasse aí R$ 1,20 por cota, o que é muita coisa, né? Você conseguiu comprar ele na casa de R$ 8,40 e chegou até esse momento de R$ 9,78, você está com excelente rentabilidade na carteira, tanto de subida de cotação como também de dividendo. Ele sofreu uma pequena queda, mas essa queda ela é reparada pelo dividendo, certo? Se você quiser aprender a investir em fundos imobiliários, aqui como eu, você pode estar acessando o meu link aí que está na descrição aí do vídeo, está acessando o curso e ver se faz sentido para você, né? Você não é obrigado a comprar. Veja se faz sentido. Você está adquirindo o curso aí de fundos imobiliários pelo melhor grupo que existe hoje, que é o grupo da Suno, onde você vai aprender a investir em fundos imobiliários com o professor Baroni, que já tem aí mais de 30 anos no mercado de fundos imobiliários, onde você vai aprender a conhecer os FIIs, a investir, gerir sua carteira, selecionar os ativos, fazer valuation, entender os aluguéis de FII, porque muita gente faz aluguel de fundo imobiliário e não sabe o que está fazendo, muitas vezes está fazendo burrice. E você recebe também o certificado, certo? Então você vai estar aprendendo aí, entre aí, você vai estar aprendendo aí com o professor Baroni, um dos maiores especialistas aí em fundos imobiliários, né? Já tem aí mais de 3.000 alunos matriculados. É um curso que ele já acontece, ele não é novo, ele já acontece ali antes mesmo da pandemia, ele já acontecia, ele está sempre se renovando, sempre reciclando, trazendo material de primeira linha para você. O link está aí na descrição, certo? Passando agora para o status invest, a gente vê que ele está bem próximo da sua cotação mínima, que é R$ 9,07.
o dividendo de 13,31%, sofreu queda nos últimos 12 meses no mês atual, isso já era plenamente esperado que acontecesse, mas diante da perspectiva de subida da Selic, os fundos, que são indexados ao CDI, eles se beneficiam. Só lembrando que a carteira do Maná não é 100% CDI, pelo contrário, é metade, certo? Só para deixar bem claro que o Maná, ele é um hedge fund e ele se beneficia dos dois cenários. Se a Selic subir, excelente, porque ele tem 36% da sua carteira indexada ao CDI mais 3,9%, e se a inflação subir, aí ele tem um IPCA mais 9,1. Por quê? Se a inflação subir, a Selic sobe também para desacelerar a inflação. Então, o Maná ele acaba se beneficiando nesse cenário de inflação disparando. Porque quando a inflação dispara, o CDI dispara para desacelerar a inflação, certo? Então, nesse cenário em que a inflação dispara, ele vai precisar subir CDI para desacelerar a inflação, o Maná volta a pagar de novo na casa de 14% e 15%, como estava sendo feito antes, certo? Você precisa ficar bem atento com relação a isso, certo? Se nós descermos aqui, você consegue comprar ele com desconto, já está chegando muito perto do seu valor justo. Ele tem em caixa 1,9 milhões, que não significa muita coisa, porque os fundos de papéis não precisam de grandes caixas, porque eles já são fundo de papéis, né? Quem precisa de caixa grande é fundo de tijolo. Como é que a gente aprende isso? No curso. Vocês não vão aprender isso com influenciadores. Isso você aprende em curso, né? Ensinar para você, fundo de papel, você não pode esperar grande caixa, porque ele já é o próprio caixa, o fundo inteiro já é o seu próprio caixa. Já fundo de tijolo, não, ele precisa de caixa porque ele tem estrutura, patrimônio físico, tem estrutura, tem imóveis, tem relação, sofre as consequências da prefeitura municipal, do governo estadual, do governo federal, né? Tem toda aquela dor de cabeça de quem tem um imóvel e tenta empreender no Brasil. Já os fundos de papéis não, eles conseguem performar muito bem, porque muita dor de cabeça eles conseguem se livrar. O Maná tem 8.890 cotistas e esse número vem subindo e vai subir ainda mais diante deste belo resultado que o Maná trouxe, onde as suas receitas cresceram nesse mês na casa de 55%. Ou seja, você que já está posicionado, você está sorrindo de orelha a orelha e parabéns ao Maná 11 pela performance dele, certo? Então você que acompanha aqui o nosso canal, que ainda não é seguidor, segue o nosso canal, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, diz aí se você tem um Maná ou diz aí qual é o tipo de fundo de papel que você tem na sua carteira, né? Se ele é mais CDI, se ele é mais IPCA, se ele é mais meio a meio, coloca aí, certo? Então, valeu, obrigado por todos vocês terem permanecido até o final aqui do nosso conteúdo. Um abração para todos vocês e até o nosso próximo encontro.